Você sente que precisa seguir em frente, mas algo ainda te prende. Pode ser o apego, o medo ou até o hábito de se manter preso ao sofrimento. A verdade é que desapegar de alguém que você ama não é simples, mas é totalmente possível. Se você assistir este vídeo até o final, vai entender o que te mantém amarrado e como começar a soltar esses nós que seguram seu coração. Este vídeo é um guia. As 7 lições que vamos compartilhar foram feitas para te despertar, para que você saia daqui mais consciente e mais livre. Então respira fundo, porque o que começa agora não é só um vídeo. É o início de um ciclo de reencontro consigo mesmo, de liberdade e de clareza. Vamos começar. O maior erro de quem quer seguir em frente é continuar tentando manter algum tipo de contato. Acreditar que é possível desapegar sem se afastar é uma ilusão disfarçada de esperança. Você diz que quer esquecer, mas ainda observa o que o outro faz, ainda responde, ainda dá notícias, ainda mantém aberta a porta que deveria estar trancada. Só que enquanto houver contato, não há desligamento, há recaída. E cada mensagem, cada olhada nas redes, cada tentativa de ser amigo é uma forma disfarçada de dizer: ainda não aceitei que acabou. A mente cria justificativas. Não quero ser rude, não quero parecer frio, só quero mostrar que estou bem. Mas no fundo, nada disso é sobre educação ou orgulho. É sobre medo. Medo de perder de vez o vínculo, medo de ser esquecido, medo de admitir que aquela história terminou. O estoicismo ensina que o sofrimento nasce do apego às coisas que não estão mais sob nosso controle. E o outro, suas decisões, suas emoções, sua ausência, está exatamente aí, fora do seu domínio. Quanto mais você tenta manter controle sobre o que já não te pertence, mais se afasta da paz que está tentando encontrar. Epicteto dizia: deseje apenas o que depende de você, e o contato, por menor que seja, não depende. O que depende é a sua escolha de cortar o fio que te prende ao passado. Isso não é frieza, é sabedoria. É entender que a ferida só cicatriza quando você para de cutucar, que não existe cura enquanto você continua alimentando o laço que deveria morrer de fome. O exercício de hoje é prático. Crie distância real. Bloqueie se for preciso. Delete o número. Tire o costume de checar as redes. O mundo não vai acabar por isso. É apenas um gesto simbólico de libertação. Durante alguns dias, sua mente vai implorar por um sinal, vai inventar desculpas para reabrir o canal. Resista. Essa abstinência emocional é parte do processo. Assim como o corpo sente falta de um vício quando tenta se livrar dele, o coração também sente, mas passa. A ausência dói no começo, mas é ela que dá espaço para algo nascer de novo. O silêncio que antes te assustava vai começar a soar diferente. Primeiro, como solidão. Depois, como paz. E por fim, como liberdade. Depois de cortar o contato, o silêncio começa a revelar o que o barulho escondia. É aí que muitos percebem que o que chamavam de amor talvez nunca tenha sido amor, era dependência. E essa constatação dói mais do que a própria ausência da pessoa, porque a dependência se disfarça bem. Ela fala como o amor, age como o amor, promete como o amor, mas se revela quando o outro não está mais. O amor verdadeiro é livre. Ele existe mesmo quando o outro não pode ficar. A dependência, não. Ela é uma prisão construída com medo de solidão, com o peso das expectativas e com o vício de se sentir importante para alguém. Por isso, quando dizemos, eu não consigo viver sem essa pessoa, o que realmente estamos dizendo é, eu não sei mais quem sou sem ela. A dependência cria uma ilusão de necessidade. Você não sente falta apenas da pessoa, mas da validação que ela te dava, da rotina que compartilhavam, do papel que exercia naquela história. Quando tudo isso desaparece, parece que uma parte de você também se perde, mas esse vazio não fala sobre o amor que existia, fala sobre o espaço que você permitiu que o outro ocupasse dentro da sua identidade. Sêneca dizia que o homem sábio não se deixa possuir nem pelas pessoas, nem pelas circunstâncias, porque entende que nada externo deve definir seu equilíbrio. O estoico ama, mas não se perde no amor.
Ele se entrega, mas sem se dissolver. E talvez esse seja o ponto que o coração moderno esqueceu. O amor não deve te consumir, deve te ampliar. Quando uma relação te faz diminuir, quando você precisa se adaptar a ponto de se perder, o que existe ali não é amor, é medo. A dependência transforma o outro em espelho. Você começa a se ver apenas através do olhar dele, a medir o próprio valor pelas reações, pelas mensagens, pelos gestos. E quando esse espelho se quebra, você se vê sem reflexo. É nesse momento que muitos confundem a ausência com dor de amor, quando na verdade é apenas a ausência de si. Marco Aurélio escreveu que aquilo que te domina te escraviza, e é exatamente isso o que acontece quando você ama sem consciência. O amor deixa de ser escolha e vira necessidade. A falta vira desespero. O apego vira identidade. E você passa a viver em função de algo que já não está mais nas suas mãos. O desapego não significa deixar de amar. Significa aprender a amar sem se anular. É entender que o sentimento pode continuar existindo, mas sem o controle, sem a exigência, sem a dependência. O amor maduro não diz preciso de você. Ele diz quero você, mas também sei ficar bem se não estiver. Quando essa compreensão nasce, a dor começa a perder força, porque você entende que o que te prendia não era o amor, e sim o medo de se reencontrar. E aos poucos, descobre que a ausência do outro pode se tornar o caminho mais direto de volta para si. Se essa reflexão tocou algo dentro de você, escreva nos comentários. Hoje eu escolho me reencontrar. Depois de entender que amor e dependência não são a mesma coisa, vem a virada de percepção mais importante de todas. O desapego não é uma perda, é um ganho. A mente, ainda presa ao passado, tenta convencer você de que está ficando sem algo precioso. Mas olhe com calma. Se é preciso se desapegar de alguém, é porque essa relação já começou a te custar caro demais. E quando o preço da presença é a sua paz, a ausência passa a ser lucro. O problema é que enquanto estamos presos à emoção, enxergamos o fim como uma amputação. Achamos que sem aquela pessoa, nada mais faz sentido. Mas o que você perde ao deixá-la ir? Um ciclo de incertezas, a ansiedade de esperar por algo que nunca vinha, as migalhas de atenção que você aceitava para não se sentir sozinho. O estoicismo ensina que aquilo que não está alinhado à virtude, à razão e à tranquilidade não deve ser mantido, por mais bonito que pareça. Sêneca dizia que não há vento favorável para quem não sabe aonde vai. E manter alguém que te desvia da sua rota é exatamente isso. Remar sem destino, só, por medo de parar. Porque no momento em que você deixa de implorar pelo amor errado, começa a criar espaço para o amor certo, aquele que começa em você. Quando alguém vai embora e você permanece inteiro, é sinal de que cresceu, de que aprendeu o valor de não precisar de quem não sabe ficar. Marco Aurélio dizia que tudo o que acontece é neutro, o que muda é a interpretação que damos. O fim não é castigo, é redirecionamento, é o universo, a vida ou o próprio tempo te mostrando o que já não servia. Talvez você tenha passado meses, anos tentando fazer dar certo, tentando provar o seu valor, tentando se encaixar em espaços que nunca foram seus. Agora, é hora de parar de tentar. O que se foi, na verdade, nunca te pertenceu. E o que fica é exatamente o que você precisa: liberdade, clareza e força. O que você está ganhando é imenso, ainda que agora não pareça. Está ganhando noites de sono que antes eram cheias de dúvida, ganhando autoestima depois de tanto se diminuir para caber, ganhando tempo para se reconstruir sem medo, ganhando o poder de escolher de novo. E melhor, a dor do desapego é o preço da liberdade, mas é o único preço que vale pagar. E quando a saudade vier, lembre, sentir falta de algo que fazia mal é apenas um reflexo de um coração que ainda está aprendendo a se proteger. A falta passa, a paz fica. Se esse capítulo te trouxe clareza, escreva nos comentários: hoje eu escolho o que me faz bem. Depois de começar a perceber que o desapego é na verdade um ganho, vem um dos testes mais cruéis do processo: a recaída.
Ela costuma vir quando você começa a se sentir melhor, quando a dor parece mais leve, quando o silêncio começa a soar familiar, quando a paz começa, enfim, a aparecer. É nesse momento que a mente tenta te sabotar. Um lembrete aparece, uma lembrança te visita, ou o outro envia uma mensagem qualquer. E de repente, tudo o que parecia curado volta a pulsar. A recaída é traiçoeira porque se disfarça de destino. Você pensa, talvez agora seja diferente, talvez dessa vez funcione, talvez ele tenha mudado. Mas o estoicismo ensina que não se deve chamar de destino aquilo que é apenas repetição. O que volta a te ferir não é o outro. É o seu apego ao ideal que criou. É o desejo de reviver o início, ignorando o fim que sempre foi o mesmo. A mente nostálgica não quer o presente da pessoa, quer a lembrança de quem ela foi. Sêneca dizia que a primeira prova de sabedoria é não se enganar com o próprio desejo. E é exatamente isso que acontece nas recaídas. O desejo cria ilusões, e você se convence de que está seguindo o coração, quando na verdade está fugindo do vazio. Só que o vazio não desaparece voltando ao que o causou. Ele aumenta. Cada recaída reforça a dependência, e cada tentativa de reaproximação reabre feridas que estavam cicatrizando. A recaída, no fundo, é o último pedido da parte de você que ainda não aceitou o fim. É o eco da carência, pedindo mais uma chance para não morrer. Mas você não deve ouvi-la. O coração, quando ainda está ferido, mente. Ele confunde costume com amor, saudade com necessidade, lembrança com destino. É preciso firmeza para não ceder à voz do hábito. Marco Aurélio escreveu que tudo o que acontece 2 vezes pode acontecer 1000. Se você permitir que a recaída se repita, o ciclo não terá fim. E ciclos assim não se rompem por falta de amor. Se rompem por excesso de consciência. É a clareza que te salva, não o sentimento. Quando a vontade de voltar aparecer, lembre-se de tudo o que você precisou curar, de todas as noites em que tentou entender o que não tinha explicação, de todas as vezes em que acreditou nas mesmas promessas. Recaída não é recomeço, é retorno ao mesmo ponto onde você jurou nunca mais estar. Não é fraqueza sentir saudade. Fraqueza é romantizar aquilo que te feriu. A verdadeira força está em resistir ao impulso de repetir o passado, em manter-se firme mesmo quando o coração implora pelo que já sabe que não faz bem. Por isso, firme esse compromisso com você mesmo. Escreva nos comentários: hoje eu escolho não voltar atrás. Depois de resistir à recaída, vem uma batalha ainda mais silenciosa, aquela que acontece dentro da mente. Você se pega lembrando de momentos bons, de risadas, de olhares, de planos que pareciam eternos, e por um instante, tudo o que doeu desaparece. É aí que mora o perigo. O ser humano tem essa tendência curiosa. Quando está junto, enxerga os defeitos. Quando perde, enxerga apenas o que era bom. A mente idealiza, filtra, reescreve a história do jeito que quer. E quanto mais você alimenta essas lembranças, mais difícil fica seguir em frente. Reviver o passado é uma armadilha, porque toda vez que você se permite pensar em como seria se ainda estivessem juntos, você dá à mente a chance de te arrastar de volta para onde já não há nada. E a verdade é simples: não se desapega enquanto continua revivendo. Sêneca dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade, e ele estava certo. Você não sofre pelo que está acontecendo agora, sofre pelo que a sua mente insiste em reviver. Então, quando alguma lembrança vier e fizer seu peito estremecer, não lute contra ela, apenas mude o foco. Lembre-se das vezes em que você se sentiu pequeno, ansioso, inseguro, das palavras que machucaram, do esforço que não era recíproco. Isso não é sobre alimentar mágoa, é sobre trazer de volta a clareza. A mente vai tentar te enganar, pintar o passado com cores que ele nunca teve, mas toda vez que você escolhe não dar espaço para essas lembranças, você enfraquece o vínculo que te prende. E pouco a pouco, sem perceber, a saudade deixa de ser um peso e se torna apenas uma lembrança que já não dói. Depois de aprender a silenciar o passado, é hora de voltar o olhar para o lugar mais importante: você. Durante muito tempo, sua energia esteve voltada para alguém.
para o que o outro sentia, queria, pensava. Você se moldou, se ajustou, se doou. E no meio disso, foi se afastando de si mesmo. Agora, o processo de desapego não é apenas sobre deixar alguém ir, mas sobre se reencontrar. Focar em si não é egoísmo, é reconstrução. É entender que a ausência do outro cria espaço para que você volte a se ouvir. É o momento de lembrar do que gosta, de redescobrir o que te faz bem, de se desafiar de novo. Tudo o que foi gasto tentando sustentar o que já não fazia sentido pode agora ser investido em algo que realmente te fortaleça. É aqui que o movimento muda. Em vez de esperar uma mensagem, você começa a esperar pelo seu próprio progresso. Em vez de revisar conversas antigas, você revisa seus planos. Em vez de imaginar o que o outro está fazendo, você se pergunta o que pode fazer por si hoje. E é assim, de forma quase silenciosa, que a vida volta a se expandir. Você começa a sair mais, a se permitir novas experiências, a reencontrar amigos, a rir de novo com naturalidade. Descobre prazeres simples que estavam adormecidos. Um café em um lugar novo, uma caminhada sem pressa, uma aula que desperta curiosidade, um hobby que te conecta com a leveza de existir. Aos poucos, o foco deixa de ser o outro e passa a ser a própria jornada. E é nessa fase que surge um dos maiores aprendizados. Você não precisa preencher o vazio com outra pessoa, mas com presença, a sua. Quando você se dedica à própria evolução, tudo começa a fazer sentido. O sofrimento vai perdendo força, porque sua vida deixa de girar em torno de quem foi e passa a se construir em torno de quem você está se tornando. O desapego, no fim, é sobre maturidade emocional. É sobre escolher direcionar a energia que antes era gasta tentando entender o outro, para cuidar de si, crescer, amadurecer, aprender, experimentar. Porque quando você se escolhe, o mundo muda de cor, e a paz que antes parecia distante começa a morar dentro de você. Depois de atravessar o processo, quando tudo começa a se acomodar, você percebe algo poderoso. Você tem tudo o que precisa para ser feliz. Não é sobre ter todas as respostas ou controlar cada situação. É sobre sentir que se basta, que não precisa de ninguém para se sentir completo e que qualquer presença que chegar agora será para somar, para transbordar e não para preencher vazios. É nesse momento que você começa a se reconhecer de verdade. Lembra das suas qualidades, das coisas que te fazem único, do seu jeito de encarar o mundo. E não apenas lembra, você se elogia, se valoriza, se trata com carinho. Passa a perceber que a pessoa mais importante da sua vida não é alguém lá fora, é você mesmo. Quando se olha no espelho, já não busca aprovação ou afeto, mas encontra respeito e ternura. Você se permite rir sozinho, se divertir sem justificativa, se ocupar com o que ama. Cada escolha, cada cuidado consigo mesmo reforça a certeza de que não há nada faltando. O que vem, depois se vier, será apenas um acréscimo à sua própria abundância. A força que antes você procurava nos outros, agora está em você. A confiança, a segurança, a alegria de viver. E quando percebe isso, entende que a felicidade não depende de ninguém além de você. Você é capaz de se acolher, se cuidar e se nutrir de um amor que não se acaba, porque vem de dentro. Para internalizar tudo o que você ouviu hoje, escreva nos comentários: hoje eu me basto. Deixe que essa frase fixe no seu subconsciente. E se este vídeo te trouxe clareza, curta, compartilhe e se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. Obrigado por assistir. Não perca a chance de dominar suas emoções. Adquira já o nosso e-book de autoconhecimento. Clique no link do primeiro comentário fixado e desbloqueie seu verdadeiro potencial.